E para a gente entender melhor sobre esse assunto, olhar um pouco mais para esse cenário e para esse acordo que foi finalmente assinado depois de 25 anos, a gente conversa agora com a Priscila Caneparo, ela que é professora de Relações Internacionais, já está por aqui com a gente. Priscila, muito bom dia para você, bem-vinda aqui mais uma vez à Band News TV. Bom, era muita expectativa, mas já se esperava, de fato, que esse acordo fosse assinado e anunciado como está acontecendo agora, né, Priscila? Bom dia, Regina, bom dia, Patrícia, bom dia a todos os assinantes. De fato, foi um acordo extremamente emperrado na perspectiva do comércio internacional. Demorou 25 anos para se chegar a um consenso entre União Europeia e Mercosul, mas finalmente a gente conseguiu desenrolar esse acordo e chegamos hoje, na data especificamente do dia de hoje, a essa resolução, em definitivo, justamente dessas tratativas que se arrastaram durante 25 anos. Quais são os grandes pontos aqui? O primeiro ponto que a gente tem que entender é que, justamente, haverá uma diminuição progressiva das tarifas. Então, trocando em miúdos, basicamente, os impostos dos produtos que vêm da União Europeia e os impostos dos produtos de alguns setores da indústria brasileira que vão para a União Europeia também terão uma redução progressiva. Essa redução progressiva dos produtos da União Europeia que vêm para cá vai chegar até 100%. Em contrapartida dos produtos daqui que vão para lá, estima-se que chegue-se a 92%. Então, é um impacto significativo, especialmente dentro do Brasil e dentro de um contexto de Mercosul, e também um impacto significativo na União Europeia. Só que a gente tem que entender que isso é um ganha-ganha. Primeiro porque a gente vai ter um setor principalmente ligado à indústria de alimentos, à indústria do agronegócio, capaz de gerir novos mercados e aprofundar aqueles mercados que já possuem uma boa relação. E segundo também, porque estados como a Alemanha, como a Espanha e como Portugal, que possuem uma indústria um pouco mais deteriorada no sentido de ter perdido lugar nesse espaço do comércio internacional, inclusive dentro do Mercosul para a China, vão poder capacitar e receptar efetivamente esse mercado que perderam em momento anterior. Então, é muito importante que nós entendamos os impactos positivos e benéficos, especialmente também para o contexto brasileiro. Professora, né, a gente vê então esse acordo de grande expectativa sendo fechado depois de 25 anos. Ele começou a ser traçado lá em 1999, foi até 2019. As negociações foram paradas e agora, né, a pedido da própria União Europeia, da Comissão Europeia, as negociações foram reabertas e agora temos essa assinatura sendo confirmada até pela Ursula von der Leyen, que está presente na cúpula do Mercosul, que acontece agora no Uruguai. Mas nos últimos tempos, algo que ganhou o noticiário foi a grande resistência da França, dos agricultores da França. O que a gente pode esperar de resistência ou de repercussão por parte das autoridades francesas, dos agricultores franceses? Há alguma preocupação de proteção dos agricultores europeus nesse acordo? O que pode se esperar a respeito desse assunto? Patrícia, é indubitável que nós teremos revoltas e manifestações contrárias justamente à implementação desse acordo dentro do ambiente francês. Primeiro ponto, a gente tem que entender por que a França, né, basicamente os agricultores, os produtores de alimento, se opõem tanto à feitura desse tratado, se opuseram tanto justamente a se chegar a um resultado prático e eficiente, como se chegou na data de hoje. A França, basicamente, ela acaba por ser o celeiro da Europa. Em que sentido? Ela acaba por ser a grande fornecedora de alimentos, a grande vendedora, efetivamente, de um agronegócio que alimenta, que abastece justamente o europeu, a União Europeia. Então, o que esses agricultores, o que essas pessoas ligadas à indústria alimentícia francesa, e que vai ser gerida também numa perspectiva de exportação para os países da União Europeia, eles imaginam que vão acabar perdendo muito mercado com o ingresso dos produtos vindos do Mercosul, porque, de fato, são produtos que acabam por ter um valor menor e acabam por, né, conseguir angariar mercados que outrora eram desses agricultores e desses franceses que trabalhavam com a indústria alimentícia. O que se espera é que o governo francês, como o Macron já falou, vá fazer uma compensação. Só que aí, Patrícia, a gente tem que estar muito atento, porque essa compensação ela não pode significar salvaguarda e dumping ao comércio internacional. Ou seja,
O Macron, quando for compensar esses agricultores, essa indústria alimentícia francesa, ele terá que respeitar também as normas da Organização Mundial do Comércio. Acredito sim que ele fará uma compensação, um auxílio dentro do ambiente francês, mas sempre prezando pela liberalização do comércio, que é um dos princípios basilares também da Organização Mundial do Comércio. Professora, até para a gente explicar mais detalhes para a nossa audiência, de fato, da importância desse acordo que agora foi fechado e anunciado de fato, olhando para o nosso cenário, né? Olhando para o Brasil, para esse viés econômico, esse comércio de bens. Como que a gente pode trazer mais detalhes dos impactos para o governo brasileiro? Regina, é inegável que o maior beneficiado desse acordo no Mercosul é o Brasil, porque o Brasil vai ter, né, uma melhor gerência e uma ampliação da capacidade da sua indústria, principalmente ligada ao agronegócio. O que interessa para a União Europeia, dentro desse acordo, é justamente possibilitar com que haja uma passagem de produtos do Mercosul, especialmente brasileiros, ligados à indústria alimentícia, ligados ao agronegócio. Porque a gente faz uma prospecção que a Europa e alguns países também do continente norte, como, por exemplo, China, eles vão ter, e como eles já têm, um terreno diminuto em relação a essa possibilidade de cultivo de grãos, de alimentos, eles acabam por ter uma demanda muito alta em contrapartida com uma produção muito baixa, o que gera, obviamente, um valor agregado para esse produto que chega no mercado europeu. A partir do momento que eles conseguem, de fato, comprar esses produtos de um contexto efetivamente do Mercosul, produtos que vêm com um valor mais baixo, acaba por diminuir também o custo de vida dentro desses estados, especialmente a inflação. Já na via contrária, a gente vai ter a possibilidade, primeiro, de uma venda e de um estabelecimento de um setor do agronegócio ainda mais forte, e segundo, a gente vai ter a possibilidade também de uma maior concorrência em termos de produtos que vêm do mercado europeu, que vai acabar fazendo frente com os produtos chineses. Eu não acredito, né, que o mercado europeu vai conseguir superar o comércio chinês que existe aqui dentro do Mercosul, mas, de fato, vai ampliar um pouquinho essa perspectiva de possibilidade de importação, de exportação para o Mercosul e angariar um pouquinho do mercado que foi perdendo ao longo desse tempo. Muito bem, professora. Obrigada pela análise, pelas informações a respeito desse anúncio que acaba de ser confirmado, então, por Ursula von der Leyen, presente nessa cúpula do Mercosul no Uruguai. A gente vai seguir aqui trazendo todas as repercussões. Até uma próxima oportunidade. Até mais. Obrigada, bom dia para você. Até mais.